Olá, boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que o aumento do Fundo de Investimento Social para a empresa prestadora de serviços não fere a Constituição Federal. Quem acompanhou e tem todos os detalhes da sessão para a gente, vai conversar conosco agora, é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite para você, boa noite a todos. O recurso sobre o Fundo de Investimento Social, o FIM Social, tem repercussão geral reconhecida. Isso quer dizer que a decisão do Supremo deve ser adotada por instâncias inferiores em casos semelhantes. Na sessão de hoje, os ministros decidiram adotar uma jurisprudência já aplicada anteriormente de que não é ilegal o aumento do FIM Social para empresas prestadoras de serviços. Vamos ver na reportagem. A União apresentou recurso contra a decisão da segunda turma do STF, que não permitiu aumentar o valor do Fundo de Investimento Social, o FIM Social, para a empresa prestadora de serviços. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido da União. Para ele, não cabe neste tipo de recurso analisar se a empresa é prestadora de serviço ou não. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Não tenho dúvida, pelo menos do exame que fiz, no tocante ao mérito, em rejeitar os embargos de divergência, precisamente por entender que essa definição da natureza da empresa implicaria num reexame fático-probatório para retomar ou, quiçá, adentrar pela vez primeira nesta seara que não está aqui efetivamente posta. Os embargos de divergência, no caso, nos embargos de declaração, não se prestam a esclarecer uma dúvida desta natureza. Mas a maioria dos ministros entendeu que não há ilegalidade no aumento da contribuição social, mesmo para a empresa prestadora de serviços, já que essa era a jurisprudência anterior do STF. A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A empresa foi reconhecida como prestadora de serviço? Ao meu ver, foi. Em sendo considerada e reconhecida como prestadora de serviços, mesmo assim não se aplicou a majoração, não se aplicou o posicionamento do plenário e de vários acórdãos divergentes da primeira turma, não se aplicou. Se a segunda turma não estava a tratar da contribuição e da majoração de alíquotas relativas a empresas exclusivamente prestadora de serviços, eu não poderia concluir pela existência de divergência com a tese esposada no plenário e em decisões da primeira turma. A premissa que conduziu a segunda turma a esse julgamento foi exatamente de que se tratava de empresa prestadora de serviço. E a questão jurídica subjacente era exatamente a constitucionalidade das alíquotas. A problemática da natureza jurídica, a meu ver, ela está suplantada no que a própria empresa admitiu quando disse que se dedica à atividade de fornecer e não vender mercadorias, fornecer a alimentação. E a própria turma admitiu que seria exclusivamente uma empresa prestadora de serviços. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito especificamente desta controvérsia, firmou a orientação que restou consubstanciada precisamente na súmula 658, cujo enunciado é muito claro a respeito desse tema. Fazendo referência a que o ministro Nery da Silveira chega a reconhecer no julgamento da turma, nos embargos de declaração, a impossibilidade de modificação exclusivamente pela via eleita pela parte. Mas nos embargos de divergência, tenho que não apenas legítimo, como necessário, que sejam eles acolhidos para que se prevaleça exatamente o que é uma jurisprudência assentada pelo Supremo Tribunal Federal.
Bom, e quem está aqui para comentar a sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Bom, foram 2 julgamentos, né? Hoje a gente viu esse aí que a Carla nos explicou e também tem um julgamento, segundo julgamento, que diz respeito à liberdade de expressão, é isso? É exatamente, uma ação direta de inconstitucionalidade, Érica, em que questionava uma lei de 1998 que proibia de qualquer forma o proselitismo nas rádios comunitárias. O que é isso? Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, que acabou ficando vencido nesse caso. No caso anterior, ele não era o relator e o voto dele ficou vencedor. Mas nesse caso em que ele era o relator, acabou vencido por entender que proselitismo seria qualquer tipo de discurso utilizado na rádio comunitária, por exemplo, que pretendesse impor alguma ideologia, impor algum pensamento, estabelecer algum discurso autoritário. E que quando o legislador cria a norma limitando essa liberdade de expressão, ele estaria dentro do que constitucionalmente está previsto na liberdade de expressão. O ministro Alexandre de Moraes, relator, disse ainda que é possível sim que hajam discursos ou discussões políticas e bastante polêmicas nessas rádios comunitárias, mas o que não poderia haver, por exemplo, seria a utilização das rádios comunitárias para se pregar, por exemplo, a ideologia de um determinado, para fazer propaganda política de um determinado partido político, no afã de tentar converter as pessoas para votar nesse ou naquele candidato. Isso seria um proselitismo político, estaria proibido pela lei a utilização da rádio comunitária para esse fim. Mas o ministro Alexandre de Moraes ficou vencido, sendo acompanhado apenas pelo ministro Luiz Fux, para quem o proselitismo seria algo absolutamente contrário à liberdade de expressão. Mas a maioria que acabou se formando no Supremo Tribunal Federal foi para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, entendendo que essa limitação prevista na lei fere a liberdade de expressão, porque seria como uma censura antes mesmo daquela discussão acontecer. Então, a censura na Constituição ela é proibida no artigo 5º e também na parte da comunicação social, e que isso deveria ser, portanto, coibido. A liberdade de expressão, dentro dessa proibição legal, prevaleceria sobre essa legislação de 1998. E com isso acabou se julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade para entender que essa vedação é inconstitucional e se permitir, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, qualquer excesso cometido nessa liberdade de manifestação do pensamento ou de expressão nas rádios comunitárias devem ser sancionadas no momento posterior e não no momento anterior, que seria um caráter censor de qualquer liberdade de expressão. Esse foi o resultado da segunda ação que foi julgada no plenário do Supremo hoje à tarde. Ótimo, Karina. Obrigada pela participação. Até amanhã. Até amanhã. Até lá.